and here to completely rethink also that paradigm. And we see good examples around the world, and we have seen also leaders yesterday and today who made their changes with bold visions. But I think we need to bring these together. So we have heard from Enrique Peñalosa the car-free days. In India, we're working now with many partners like also ITDP and many others on a movement which is called Ragri, where in many cities, in 36 cities now, people also have a car-free day. And people enjoying that, people enjoying also that life. But this is just also a part of that. So if we think in the long term, we really have to create these long-term vision. I came from Beijing on Monday, and last week they had a big parade celebrating the end of the Second World War 70 years ago. And they stopped all traffic one day before, and suddenly they had blue sky. And everybody said, we want this blue sky back. So, and with that, Beijing is now discussing not just also providing better public transportation, providing also better accessibility, but also managing the demand. So we heard today about, from Ken Livingston, about the congestion charge. And I am positive that Beijing also will be one of the first cities also in the emerging economies to go there. And I think, so lessons learned out of these different movements, but putting them all together and be far bolder, braver, and then I can see also that we're getting there. But we need really this larger paradigm shift. Lindau vê, neste momento, nessa nossa realidade, este caminho de ser mais audacioso, enfim, diminuir o carro. O que você vê pelo Brasil hoje? Eu vejo a necessidade de a gente dar um primeiro passo. A gente fica falando num futuro fantástico, que é muito distante, e a gente está caminhando ou nem engatinhando ainda no princípio. Eu acho que a gente tem que enfrentar a realidade. Quer dizer, nós estamos, nesse momento, com uma taxa de motorização, eu estava falando isso na sessão anterior, ainda muito aquém de outros países desenvolvidos, ou seja, vai aparecer muito mais carro ainda, né? As nossas cidades já têm uma motorização equivalente ao que a Europa tinha nos anos 80 e a gente não tem nenhum transporte coletivo ainda no nível, né, embora todo esse esforço que esteja no momento acontecendo no Rio de Janeiro, a gente está muito distante ainda, cidades como São Paulo, Rio e outras grandes do Brasil, de ter um transporte equivalente ao que tinha lá. O Roger falava de Beijing. Beijing construiu, sei lá, talvez 650 quilômetros de metrô em 20 anos, quer dizer, ok, agora os metrôs estão lá, né? A poluição é horrível. Bom, agora coloca lá o congestion charging e acerta no dial lá, acerta o valor para que as pessoas comecem a usar o metrô que está lá, né, e largar o carro. A gente não tem muita alternativa. Eu diria assim, vamos construir esse futuro, mas vamos olhar primeiro para o que a gente está fazendo. Quer dizer, São Paulo começou a abrir algum espaço nas vias para ônibus, pintando faixas. Bem, primeira reação negativa dos usuários de carro. Segundo momento, começou já a ser aceito. Por quê? Porque está todo mundo parado, então alguma coisa tem que andar. Então vamos fazer a metáfora aí de novo da mobilidade ser o sangue da cidade. Se a gente tivesse nessa condição no médico, e se a gente chegasse lá com sangue parado, o cara vai dizer, eu vou desobstruir as artérias, porque senão o cara vai morrer. É natural isso. Vamos fazer safena, vamos fazer tudo que dá para fazer, vamos afinar o sangue. E vamos fazer isso nas cidades, quer dizer, a gente sabe fazer isso. Vamos ser mais ousados nisso. Vamos botar alguma coisa a andar. No princípio, os ônibus. Tendo mais chance, evoluímos isso, um BHLS, um BRS, um BRT, tendo mais recursos e conseguindo outras formas de captar, dizer, progredir isso para sistemas ferroviários, por que não? Mas vamos caminhar como dá. Quer dizer, a gente foi inovativo no passado, Curitiba deu grandes exemplos. A gente precisa retornar um pouco e achar soluções. A gente é bom nisso no Brasil, só precisamos usar mais. Clarice, como deixar o carro em casa na atual situação, olhando para frente?
Desculpa. Acho que tem aqui alguns pontos que, no longo prazo, são fundamentais, né? Claro, a gente precisa continuar expandindo a rede de transporte. Até o Rio, agora, a gente está vendo como é que, até 2020, a rede vai, então, estar com 57% da população vivendo a 1 quilômetro de distância de um sistema de média ou alta capacidade. Mas expandir talvez não seja possível continuar essa expansão por uma falta de recurso e também não é suficiente. A gente precisa qualificar esse sistema de transporte. Eu acho que essa é uma grande lição que a gente pode tirar de vários países europeus, que é, de fato, ter um sistema que seja multimodal, que seja bem integrado, uma integração efetiva. Então, fazer com que o sistema de transporte público atraia o usuário, né, que seja interessante para ele fazer essa migração modal. O sistema que a gente tem atualmente em vários lugares do Brasil tem uma integração tarifária complicada, muitas vezes difícil de ser entendida, tem uma integração operacional péssima, né, quando tem. Poucas vezes tem uma integração de infraestrutura física que, de fato, funcione, a integração da informação para o usuário. Então, é difícil você, de fato, achar que, no sistema de transporte público, você vai conseguir, pelo menos, parte dos atributos que a gente encontra no carro, né? Porque o carro, de certa forma, tem uma comodidade, uma conveniência, uma segurança, tem uma série de atributos que faz com que a gente opte pelo carro. Agora, tem uma questão fundamental que eu acho que a gente discute pouco nesse fórum, nesse espaço de mobilidade, não digo aqui nesse evento, mas, de um modo geral, no espaço da mobilidade no Brasil, né, no campo da discussão da mobilidade. O sistema de transporte do Brasil, o sistema de mobilidade brasileiro, ele reflete exatamente a nossa sociedade, né? O sistema de transporte público é um mal necessário para a maioria da população que é pobre. Assim que a gente pode sair disso, a gente sai. A gente compra o nosso carro e a gente migra para o carro. A gente não quer se misturar. Acho que poucas pessoas nesse espaço vieram hoje de transporte público, né? Poucas pessoas nesse espaço, poucas pessoas no poder público, na tomada de decisão, usam o transporte público diariamente. Não estou falando usar o transporte público eventualmente para uma foto, para uma experiência. Estou falando usar obrigatoriamente, todos os dias, carregando sacola, carregando criança com horário para chegar. No momento em que nós passarmos a usar, de fato, o transporte público, ele vai melhorar, porque a gente vai entender como é que ele pode começar a funcionar melhor para nós e, portanto, para a sociedade como um todo. Então, qualificar o sistema de transporte público é absolutamente fundamental. E, obviamente, taxar o uso do carro. Porque quem opta por usar um carro está optando por usar um sistema menos eficiente, com uma série de externalidades, com poluição, com disputa pelo espaço público. Então, opte, mas pague. E a gente pode taxar por circulação, por estacionamento em vias, fora de vias. Então, a gente também precisa ser mais ousado em fazer com que esse usuário pague o preço dessa escolha. Então, acho que esses são dois caminhos fundamentais. E aí, enfim, a questão de adensar ao longo dos corredores, tudo isso a gente pode continuar discutindo mais à frente. Mas essa é uma questão que gera sempre uma polêmica para o cidadão que está lá saindo da casa dele. Enfim, eu vou ser taxado pelo meu carro, mas eu não tenho como ir para o trabalho, levar minha família para a escola, meu filho para a escola e tudo mais. A ordem aí não é primeiro eu qualifico e depois eu taxo? Enquanto a gente não começar a usar o sistema de transporte, a gente não vai qualificar esse sistema de transporte. Quando é que a gente vai, enquanto sociedade, começar a pressionar o poder público para fiscalizar e punir e, de fato, exigir do poder concessionário, das concessionárias, o serviço de qualidade? A gente só vai fazer isso quando a gente, de fato, estiver usando esse sistema. Então, eu acho que tem um papel aí fundamental de fiscalização do poder concedente para fazer com que esse sistema seja bom, de envolvimento das concessionárias, fazer com que esse sistema seja bom, mas também de envolvimento do usuário. Então, da gente exigir que esse sistema seja bom. As vias das cidades, via de regra, estão recapeadas, estão funcionando. Porque no dia que não funciona, no dia que a Lagoa Rodrigo de Freitas está esburacada, na mesma hora a gente coloca aquilo na capa do Globo. Então, quando a gente começa a exigir, a gente começa a ter um resultado aí. Eu acho que o poder está na mão da população. Agora, tem gente que tem mais poder do que outros, então a gente tem que fazer uso disso. Eu só queria, se possível, completar. Não tem, lamentavelmente, você não tem como priorizar isso. Eu vou pegar um exemplo na minha cidade. A maior parte do pessoal aqui não era nascido e já existia bicicletário em São Paulo. A periferia toda de São Paulo sempre teve bicicletário, sempre teve esse tipo de
de apoio para o ciclista, principalmente na periferia, porque esse cara sai da casa dele, vai de bicicleta até uma estação de trem. Precisou segmentos, não vai nem juízo de valor aí, certo? Segmentos que têm uma formação formal maior, segmentos mais articulados, entenderem a necessidade de usar o modo de transporte, tá, para que isso virasse assunto e tema de todo e qualquer programa de governo. Tá? Nós vamos ter que brigar, quando falo nós, assim, o cidadão vai ter que brigar simultaneamente para qualificar, tá, e para penalizar o transporte individual. Hoje, desse lado do balcão, eu vejo que é muito fácil para o gestor público, é até bonito até para ele falar para a parcela da população, falar assim, não, primeiro a gente vai arrumar, depois a gente vai penalizar o carro, penalizar não sei o quê, penalizar nada. Você não faz nada, bicho. Você não vai fazer, porque aí você fala que o meio ambiente não deixou, que o Ministério Público fez isso, que não sei. Então, não tem essa história. Eu acho que a mobilização da sociedade tem que ser algo como aconteceu na questão do modo cicloviário. Tá? É ir para o cacete mesmo, é ir cobrando, porque, simultaneamente, você acaba melhorando a infraestrutura e acaba qualificando também o modo de transporte. Então, eu não entendo como viável esse cronograma, como você colocou. A taxação deve financiar o transporte público? É uma forma de você até tornar mais palatável para a maior parte da população, mas o transporte público tem que ser financiado. A menor parte pelo cliente, tá? Uma parte dele tem que ser financiada por recursos de toda a sociedade, tá? E uma parte tem que ser financiado pelo aquilo que valoriza a ele. Então, eu repito e insisto, e a gente tem estimulado essa discussão no Ministério das Cidades, com entes federativos. Você está fazendo um metrô, todo mundo vai querer morar perto do metrô, vai valorizar o terreno, pega parte desse dinheiro para financiar, porque você não tem dinheiro para pagar sua contrapartida. Pega a parte do IPTU, que vai ser aumentado porque você melhorou as condições de acessibilidade da sua área, para reduzir, para dar uma modicidade na tarifa. Então, você tem uma gama muito grande de outras fontes que devem ser exploradas. Eu acho, naquela linha que você colocou, acabar um pouco a questão do orçamento público e vamos explorar outras formas de financiamento, não só do financiamento, gente. O principal problema que a gente tem em sistemas metroferroviários não é implantar. Implantar tem tecnologia, tem linha do BID, BIRD, tem fundo chinês, tem marciano, tem todo mundo querendo colocar dinheiro. Certo? Só depois que ficar pronto, a gente tem um problema de cobrar uma tarifa que seja módica, seja razoável para o cliente. E a tarifa razoável para o cliente é inferior ao custo de operação. Então, essa diferença tem que sair de algum lugar. E não vai durar a construção, vai durar durante séculos. É isso que é um esforço maior que a gente tem que ver. E, lamentavelmente, por parte do Ministério, a gente ainda falha muito nisso, porque nós estamos muito voltados para a implantação. Tá? Mas não é só implantar, o cliente tem que ter um serviço que seja bom só no dia da inauguração e tem que ser bom o resto da vida. Roger. So I'm always a little bit puzzled in the discussion. We focus a lot about the people owning a car, but I don't know the exact numbers in Rio. But I understand also in Brazil, in cities, about a quarter to a third of the people owning a car. So that means 2/3 are actually not owning a car, and they are actually most suffering. In fact, also through the air quality, so also being the one which are the most vulnerable in terms of accidents, being the one who also suffer the most because they're using the public transit to try also to get to their job and also get to the schools if they have access. So I think we need also to think far more about also all the people and the vast majority we want to serve and not a certain privileged minority. And we see that all over the world. We have that in Mexico City. 75% in Mexico City don't own a car, but
only 25% of the entire city budget and investment also goes to public transport and cycling. And I don't know the numbers in Brazil, but I think we need to be a little bit also more transparent and think about also who are the users and what is the real situation. So by then also having a far fairer budget in terms of where the most money should go is also what the people also should use. So putting also where the costs are, cities mostly suffering in fact also from congestion is also the economy. 10% globally and on average get lost through congestion in cities. So if we ease that and have a far better system, then also the economy will boost. And we heard that also this morning from Ken Livingston. So here putting a real price also on the car use, that also will then regulate, and that also is then the opportunity also to put the investment we need. And last word, there was a lot of discussion also, is it metro or BRT or public transit? And I think it needs to be all. But we also have to acknowledge, even also in China, in Beijing, it takes 15, 20 years to really build out a metro system. But we live now and here, and we just have a certain capacity. So therefore, also thinking about how we can, it's just a law of physics, how many people you can transfer also on the existing road capacity. So let's think about how we can use the capacity in the best efficient way so that all people can move, it boosts the economy, and then also you can invest more. So I think let's really frame the discussion far more about the majority of the people, think about these people and how to serve them, and that will help then also the economy, and that will help everybody also to have a more sustainable city in the future. Lindau. Só levantar e destacar que 2 cidades fizeram sistemas de metrô de 600 quilômetros em 20 anos. A gente plotou isso na história. Isso é Xangai e Beijing. Isso é decisão do governo chinês. Quer dizer, o que Londres levou 200 anos para construir, os chineses fizeram em 20 anos. Eu não vejo essa realidade no caso brasileiro. Não vejo isso acontecendo, né, que a gente faria isso aqui. Então, acho assim, é muito fácil para um prefeito não fazer nada hoje. É muito fácil a gente reclamar. Quer dizer, primeira reclamação, o governo federal incentiva compra de carro, certo? Porque isso é bom para a economia e tal. E, bem, e aí os carros vêm para as cidades, e eu então recebo essa frota. São Paulo, acho que é 900 novos carros por dia que entram na cidade. Quer dizer, não tem como ampliar as vias, então é muito fácil dizer, vai piorar, né, e está ruim. Investimento ferroviário, eu não vou encontrar recursos, não vou conseguir fazer, então as coisas vão ficando. Eu acho que isso é essa inércia que a gente tem passado aí. Mas como reverter isso? Bom, aí tem também uma questão importante que o Dario levantou do meio ambiente. Quer dizer, agora tem o seguinte, as vias estão aqui como elas estão. Aí alguém resolve fazer, por exemplo, o BRT aqui para Barra. Onde vai o BRT? Ele toma uma faixa que não existia. Isso é uma estupidez, quer dizer, ele toma uma faixa adicional. Onde é que é essa faixa? Por sorte é um canteiro largo. Então isso deve ter sido bem negociado com o meio ambiente, imagino, mas deve ter. Né? Mas por que ele não tomou uma faixa dos carros? Quer dizer, e a gente vai olhar no planeta e são poucos os lugares onde ousam tirar uma faixa do carro. Por sorte a gente começa a ver isso nas cidades europeias agora. A gente anda numa grande cidade europeia, no centro, por exemplo, de Berlim. Tem uma avenida no centro de Berlim, tem 3 faixas por sentido, 2 para ônibus e táxis e 1 para carro. E assim está sendo, quer dizer, apropriar esse espaço já existente e destinar ele para quem realmente transporta. E aí começar a melhorar, quer dizer, onde nós vamos começar a melhorar? Com coisas andando. No que estiver andando, bem, aí nós vamos para a qualidade da coisa. Mas a primeira coisa é botar andar. Só para dar uma ideia para vocês, uma faixa de 3,5 metros para carros parados transporta 0. Vocês concordam com isso, certo? Porque os carros estão estacionados. Bem, então a primeira tentativa é tirar os carros estacionados. O pessoal em volta não gosta muito da ideia, isso a gente tem que ver depois, né? Mas vamos começar olhando só para essa faixa. Pior, não só essa faixa não leva ninguém, como ela ainda gera movimentos de entrada e saída, ou seja, ela atrapalha a circulação da próxima faixa, ela reduz a capacidade da outra faixa. Bem, que usos alternativos nós temos? Jogar os carros. Bem, pegando aí as teorias de tráfego e tal, deve dar de 700 a 900 carros por hora passando numa faixa dessas numa avenida. Isso é 1.300 passageiros ou pessoas por hora passando. Bem, tira essa faixa e coloca lá uma faixa para o transporte coletivo.
Nós já estamos falando aí de 13 a 15 mil pessoas por hora, 10 vezes mais. Bem, destina isso para pedestres, bicicletas, aí só tem casos lá na China de hordas de pessoas andando e tal. Bem, mas nós estamos falando aí de 7 vezes mais do que... Então, nós temos, assim, boa parte do nosso espaço, né, ocupado por carros que atendem uma minoria da população, né, e está tudo errado. Quer dizer, qualquer pessoa, do ponto de vista lógico, pensaria isso. Então, assim, de novo, eu estou preocupado com os primeiros passos e as coisas imediatas, porque o futuro, né, o futuro fantástico da mudança completa, do desenvolvimento orientado pelo transporte, isso tudo a gente tem que construir, né, do sistema massivo de peso mesmo, nós temos que construir, mas nós temos que resolver hoje. Nós já estamos numa situação insustentável, né? No painel anterior, o cara que veio lá dos Estados Unidos falou que o pior trânsito que ele tinha visto na vida foi em São Paulo, até ele chegar no Rio. Né? O do Rio, então, perdão, do Rio, uma recente pesquisa da Firjan mostrou que o tempo no Rio de Janeiro para ir para o trabalho é maior. Então, o Rio de Janeiro hoje é o primeiro colocado. Dá até para entender, até por uma questão geográfica da cidade. É uma cidade toda alongada em função, né? É totalmente diferente de São Paulo por causa dessa restrição física. Isso é uma particularidade. Mas, de qualquer forma, as coisas precisam andar nessa cidade. E as coisas não andam. E andar simplesmente é pegar esse espaço. Né? Pegar esse espaço e colocar para veículos melhores. Esse é o primeiro passo. Agora, para fazer isso... Precisamos dar o primeiro passo para construir um futuro. Esse primeiro passo não está muito ligado a governos, governo federal, governo municipal, estadual, a Clarice falou disso. Eles não precisam primeiro se sentar. Vou dar um exemplo. Saio do BRT e paro na porta do metrô. Paro na porta do metrô e pago outra passagem. Eles não foram capazes de sentar, opa, vem cá, vamos fazer uma tarifa menor. Isso não foi possível até hoje. Eu saio do trem, eu pego um ônibus, vou para o trem, opa, tem o bilhete único. Quando eu desço para pegar o outro transporte, paga de novo. A Clarice começou falando disso, eu queria que ela voltasse para depois a gente ouvir o Dario. Não dá, eu só quero botar isso porque não dá para falar de futuro sem que os políticos se sentem, sem que os governos se sentem para resolver o agora. Tem uma questão que eu acho interessante quando eu estava pensando nesse painel, antes de vir para cá, que é o futuro da mobilidade. Mas o que é o nosso entendimento sobre o futuro? Né? Eu acho assim que nós aqui temos um entendimento. O futuro das cidades, a gente quer reconquistar o espaço das cidades, quer mais pedestres, mais ciclistas, mais transporte público, desenvolvimento orientado pelo transporte. Isso já faz parte do nosso clichê diário. Mas a maior parte da população brasileira, e quiçá da população do mundo, ainda pensa no futuro quanto aquele futuro do passado, né, que é os Jetsons. Né? Então, o deslocamento individual e não o deslocamento coletivo. Então, a gente ainda quer garantir o nosso direito, né? A gente nasce com o direito de ter um carro, de ter espaço para o carro, de circular com o carro, e a gente quer garantir isso, praticamente devia estar na nossa Constituição. Né? E aí, quando você quer tirar isso, não pode, imagina, guerras, a mídia de São Paulo, Nossa Senhora, é o maior exemplo, é o exemplo clássico de que é difícil mexer nesse direito individual que a gente tem aqui a ter o nosso carro e o espaço para estacionar o carro, o espaço para circular. Então, acho que essa é uma questão fundamental para a gente repensar isso. A distribuição do espaço viário, a distribuição das nossas ruas. A gente não quer, de fato, abrir mão do espaço do carro. É legal ter um espaço para bicicleta, mas eu não quero, de fato, que as pessoas passem a usar a bicicleta. Eu, quando tento pedalar com os meus filhos, levar os meus filhos para a escola, cada vez que eu sento na bicicleta com as duas crianças, um cabelo branco a mais surge na minha cabeça. Né? Toda vez que eu vejo o ônibus passando, o carro buzinando, o desrespeito que é com a pessoa. As calçadas são todas destruídas, então a gente não briga por isso. E a gente não precisa ser ciclista para brigar por isso, para brigar por esse espaço. A gente, na verdade, está brigando pela questão coletiva, né? pela cidade como um todo. Eu não preciso usar o transporte público para fazer parte daquela briga de que tem que ter integração tarifária, assim, que absurdo que não tem. Né? Então, a gente precisa, de fato, ver que visão de cidade é essa que a gente quer ter. A gente quer, de fato, aqui no caso do Rio de Janeiro, apesar de que não é todo mundo aqui que seja do Rio, mas, no caso do Rio de Janeiro, a gente quer criar um território mais igual, mais equitativo, mais equilibrado do ponto de vista de recurso, de acesso.
Então, isso tem que permear todas as nossas políticas, tem que permear no momento que a gente aprova onde é que o Minha Casa Minha Vida vai ser colocado, né? Tem que permear onde é que o que a gente decide no momento em que a gente vai definir o uso e a ocupação do Porto Maravilha. Então, tem que permear, de fato, todas as nossas políticas públicas, né? Então, a gente quer criar um território mais equitativo, a gente quer que as pessoas tenham mais acesso, a gente quer que as pessoas circulem melhor, e aí, sim, a gente briga pela integração. Por que em Santa Cruz, o terminal de Santa Cruz do BRT é super deslocado em todos os sentidos do terminal de trem? Né? Por que é difícil fazer essa circulação? Toda vez que a gente tenta entrar no sistema e integrar para levar avaliações, fazer pesquisas, a gente se perde no sistema. Eu me perco no sistema. Eu sou uma pessoa que entendo mais ou menos dos sistemas de transporte. Acho dificílimo, acho complicado todo mês pagar o bilhete único. Vou te dizer, não consigo. O pessoal do Rio Card já veio até falar comigo, não fala mais isso nas palestras, a gente vai te explicar como é que é. Eu falei, não, é um absurdo, porque não é uma integração pífia. Então, acho assim, a gente tem que, de fato, pensar como é que a gente pode fazer com que esse sistema funcione para a cidade inteira. Né? E não é só funcionar para mim, que moro ali no Flamengo, porque, honestamente, é super fácil para mim me deslocar na cidade morando no Flamengo. Nem tenho carro, tenho 2 filhos e faço tudo muito bem. Mas, para a maior parte da população que não tem carro, no Rio a gente tem o quê? 25% de divisão modal, as viagens diárias são de carro, então, né, 3/4 da população não tem carro. Passa o tempo inteiro sofrendo nesse mal necessário, diário, andando pelas ruas, as calçadas são totalmente esburacadas, mesmo na Zona Sul, né? Então, imagina no restante. Né? A gente tem que começar a circular pela cidade também, para entender a cidade, porque o Rio não é a Zona Sul. Então, vamos começar a circular pela cidade, entender o que está acontecendo na cidade e ver como é que a gente se apropria e demanda um espaço melhor. Aí a gente começa a ter isso, exigir mais uma operação de qualidade, né? Exigir as calças, exigir integração, exigir ciclovia separada, exigir segurança no deslocamento, não só a segurança pública, mas a segurança viária. Então, a gente precisa se apropriar, a gente precisa de uma pedagogia urbana mesmo para se apropriar dessas questões e passar a usar elas como bandeiras, porque isso resulta mais à frente numa... Então, aí qual é a visão da cidade? Uma cidade mais equitativa para todos, numa outra escala, numa outra velocidade. Né? Então, é o futuro do presente, é o futuro que eu quero para a cidade, não é o futuro do passado, porque Jetsons era super legal quando era pequena, mas realmente a gente vai ter que começar a voar, se a gente quiser manter todo mundo no transporte individual. Né? Dario, quando é que vamos sentar todos ali para resolver essas questões? Deixa eu começar com o seguinte, só para explicar para vocês os eventuais erros que eu faço em relação ao governo. Eu estou em coisa pública aí desde janeiro. Estava vindo a iniciativa privada, fiz essa besteira depois de velho. Aí, o que eu sinto? Da minha experiência, da minha pouca experiência, talvez esteja... O governo não é ativo. Nenhum deles? Nenhum deles. Eu trabalho em Brasília, mas eu tenho interação muito forte com os governos estaduais e com as cidades grandes do Brasil. Tá? Nenhum é ativo. Você percebe pela conversa que alguns governos tiveram momentos de proatividade. Tá? Então, em algum instante do tempo, o cara criou alguma coisa em Curitiba. Em algum instante do tempo, se criou alguma coisa em Belo Horizonte. Tá? Mas são momentos de proatividade. O governo ele é reativo. Caso concreto, Minha Cidade. Precisou parar a cidade, precisou quebrar a cidade, certo? Para que o prefeito colocasse faixa de ônibus. Isso é uma dica que aqui todo pro Rio, mundo... Não é dica, é o caminho. Não estou falando que o caminho seja quebrar, não é todo mundo se vestir de black, bloco, e sair quebrando as coisas, mas não existe... Eu particularmente, não vejo outra alternativa senão a pressão. Tá? Foi através da pressão que a Prefeitura de São Paulo colocou faixa de ônibus. Não ia colocar faixa de ônibus. Tá? Foi através da pressão que se acelerou a ciclovia. Tá? Senão não ia se acelerar a ciclovia. Se a sociedade não pressiona, não adianta você colocar... vamos pegar o executivo que veio lá da iniciativa privada. Meu amigo, não adianta. A gente fica trabalhando em função
do passado nem Jetsons, né? Passado Flintstones. Mas o que a gente precisa é que a sociedade pressione para dizer, ó, isso não está bom, acabou, não queremos isso. E isso, para a gente, agora, olhando a perspectiva que eu venho de futuro, isso é muito preocupante para a gente. Tá? A gente tem os momentos de pressão. Essa pressão tem que ser constante em busca de uma racionalização do espaço público. E por quê? Eu particularmente vejo isso. A tecnologia do transporte individual está crescendo muito mais rápido do que a tecnologia de transporte coletivo. Tá? Na minha casa, minha esposa tem um carro, provavelmente alguns de vocês também têm, é um carro que faz a manobra para entrar na vaga sozinho. Tá? E não é um carro do outro mundo, é uma B180, uma Mercedinha, custa R$100 mil. Isso hoje, você já tem disponível um carro dessa natureza para fazer esse tipo de manobra. A tecnologia crescendo, esse custo abaixa e você acaba tendo o cidadão com um carro de 30, 40 mil reais, a possibilidade dele fazer manobra sozinho, que é um procedimento chato. A gente não vê isso crescer, esse tipo de avanço tecnológico no transporte coletivo. Ou seja, nós estamos, quando falo nós, assim, a sociedade está perdendo a corrida da tecnologia. E o que vai acontecer? Os nossos filhos vão pegar já carros semi-autômatos. Então, aquilo que a gente até briga, que é a externalidade, tende a diminuir, porque ele vai ser eficiente do ponto de vista energético. Tá? E como ele é semi-autônomo, vai ter controle, a redução de acidente tende a diminuir. Então, o seu filho vai falar para você, pô, que externalidade é essa? Tá? E aí o que vai acontecer? Vai ficar um bando de carrinho, que um bate no outro, né? E um atrás do outro. Então, a pressão, a penalização do uso da infraestrutura pelo transporte individual tem que ser muito mais rápida, bem anterior e usar, eventualmente, recursos para você melhorar a tecnologia do transporte coletivo, porque senão a gente vai perder essa guerra. Mas, Danilo, perdão, nós criamos também tecnologia, como a Clarice falou, a gente tem um cartão, que ele pode ser um cartão de crédito, ele pode pagar ônibus, ele pode fazer integração, o bilhete único serve num ônibus, serve no outro, ele conta 2 horas, 2 horas e meia, ele faz tudo isso. As pessoas só não botam eles para conversar. Eu queria avançar isso aqui para o nosso plano de mobilidade. Todas as cidades com mais de 20 mil habitantes precisam ter o seu plano de mobilidade. Eu queria ouvir... Opa, estou derrubando tudo. E queria ouvir o Lindau e o Holger sobre isso, olhar para frente, como estamos e o que a gente pode ver no mundo aí que deu certo. Bem, esse é um bom ponto. Todas as cidades precisam ter planos de mobilidade. Isso dá mais ou menos 3.326 cidades, e isso desde 2012 para estar prontos em 2015, certo? E o resultado disso é um percentual de 10%, menos que isso. Bem, sim? Bem. Então, a questão é essa, quer dizer, não chegamos lá ainda. Né? Eu acho que eles é que têm a chave do cofre agora, quer dizer, na hora que eles não liberam mais... Eu já vi isso acontecendo agora recentemente. Né? O meu recurso do AGU, cadê o plano de mobilidade? Não tem. Bom, está na lei lá, né? Se não tem plano, não tem AGU. Então, tem um monte de gente correndo agora. Né? Então, tem o desespero de terminar. Tem gente agora com prazo, assim, que conseguiu negociar até recurso do AGU com esses prazos. Ok. Mas que planos são esses? Agora vamos ver lá. Né? Quem construiu os planos? Então vamos retomar um pouquinho. Só uma questão que eu acho que é importante. Assim, junho de 2013, pessoal na rua, certo? Demandando lá uma redução tarifária ou algo assim, começou, né, explodiu o movimento e tal. Tá bem, um ano depois imaginava-se na Copa alguma coisa. Não, bom, aí a Copa, o desastre foi de outra ordem. Né? Acho que... o desastre não planejado foi terrível, mas assim, eu não vejo comemoração daquela data. A gente podia todos os anos relembrar, né, o que a gente fez em junho de 2013, quer dizer, em Frankfurt. Bem, a questão é essa, quer dizer, a gente deveria retomar isso, porque esses planos, na verdade, para construir esse mundo maravilhoso que a gente está falando aqui, né,
eles precisam ter a participação das pessoas, né, a participação popular. Então, isso está no que a gente agora trabalhou aí com o Ministério, né, nos cadernos, né, a gente lançou até como embarque como fazer um plano, passo a passo, de como fazer um plano, seguindo muita prática internacional, seguindo muita experiência europeia, mas a gente notou já, ao aplicar isso, uma dificuldade enorme, que é essa dificuldade da participação. Quer dizer, a gente fica falando aqui dessas coisas maravilhosas, que a população deveria isso, né, que quase ninguém dirige e tal, mas cadê as pessoas na hora H de construir isso? Quer dizer, é muito difícil de conseguir essa participação. Quer dizer, o cara vai lá para resolver o problema do buraco na frente da casa dele. Quer dizer, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessas reuniões todas é assim, ó, o que fica lá fora e o que vem aqui para dentro da sala. Porque as primeiras reuniões são quase perdidas, porque o cara chega lá para declarar realmente que não tem governo, que as coisas não funcionam, que os problemas do dia a dia não operam, e a gente chega lá para fazer um plano, para construir os próximos 20, 30 anos. Quer dizer, tem toda essa dificuldade até nessa participação. Quer dizer, como de fato construir isso? E depois, como de fato promover isso? Eu queria aqui falar de um belo exemplo sobre isso, que é o caso que aconteceu lá em Florianópolis, né, onde o BNDES fez lá todo um investimento em construir um plano metropolitano. A partir desse investimento que o BNDES fez para fazer um plano modelo, se trabalhou muito com essa questão toda da participação. Esse plano tem um nome, né, e desde o início já tinha um nome. A população sabe que existe agora um plano e que esse plano tem um nome. Ou seja, ele passa a ser uma peça fundamental. As cidades estão começando a fazer, na Grande Florianópolis, as várias cidades estão começando a fazer seus planos de mobilidade e de certa forma, atendendo às diretrizes do plano metropolitano. E quando tu falas nessa integração, que vai muito além da cidade, nos leva para essa dimensão metropolitana, que é um grande problema ainda no Brasil. E que, por sorte, apareceu agora a lei que obriga, em 3 anos, de novo? Os 3 anos. A que nós tenhamos planos metropolitanos de desenvolvimento. Eles precisam ser aprovados pela Assembleia. Isso, e agora com uma penalidade, inclusive, para o governador, né, se ele não tocar isso para frente. Quer dizer, os outros planos é assim, não te dou dinheiro na OGU. Agora não, acho que tem uma responsabilidade acionado o governador. Quer dizer, é a forma como né, começou assim no passado. Vamos fazer plano, cidades de mais de 500 mil habitantes. Qual é a sanção? Nenhuma, não funcionou. Vamos fazer planos em 3 anos. Qual é a sanção? Não dá dinheiro do AGU. Isso não vai acontecer, os nossos políticos lá em Brasília resolvem, depois o prefeito. Agora eles disseram, não tem dinheiro. Não, peraí, então vamos fazer o plano. Agora não, agora vai direto no gestor público. Quer dizer, e essa questão desse compromisso todo é importante ter. Né? Então a gente vai construir esse futuro? Vai. Precisa ter, a população tem. Eu acho que nós estamos nesse momento de transição. A gente só precisava ter mais essa participação também, porque só vai resolver essa questão tarifária plena quando tiver essa sintonia também metropolitana. Queria ouvir o Holger. Sim. So first of all, as a German, I will not talk about the World Cup. But also what also like we bashing a lot also here the government, but let's also say something very positive. I see also with the mobility law when I was here so in 2012 at the Rio Plus 20, and the government said we need a mobility law, and cities should have the opportunity to have a mobility plan, and we should make that obligatory. And I think it's a huge step, because this allows really to think about the vision, think about also how we can also create mobility in our cities. And yes, there's a challenge, and we know that also it takes longer and it takes time, but let's take also this time and learn also out of the lesson of many other countries. So I like also that we as an institution work with European cities, and we brought also the city of Bremen to Belo Horizonte, because the city of Bremen in Germany did exactly also that, a mobility plan. And here the public participation was a lot also on the internet, so people could actually really also on the map saying, well, this is also where I need also, this is where my key problem is. And they came up with a lot of details and new ideas and vision, and then bringing that together. Obviously not everybody also has internet, and that's also why Tony always said, well, if we take
any of these guidance, we have to tropicalize that. So every country is different, every city is different, so we also have to adjust that. There's never a one-to-one. But there are good lessons also to learn. And with this mobility plan, we can create also this vision. And what I think is important when we talk also about automatic cars and other things, there's already a lot of new mobility opportunities around, and they will grow. And I think it's important also to acknowledge that and think about also what is the regulatory framework, what is also the solutions there. So how we deal also with Uber, how we also create a vision also for automatic cars within my city, if I think also this is one of the scenarios. So really to bring these things together. I personally live in DC, I'm very privileged. I live in the center, but I have access to 10 different opportunities. I can walk, I can cycle, I can take car2go. I have 20 car-sharing cars in half a kilometer. I have the metro, I have the train. So I think that's also where the future of mobility is not just also one specific car I own, but it's in fact also the multimodal, and that will grow. And that will grow also with technology, and to think about also that in also mobility plans and bring also the public in, I think that can help to create a complete new vision also for cities and get the ownership also of the citizens to be aware of that. But here also really also praise also for the national government. It's the first right step also to enable cities also to do something different. Olha, o nosso tempo está terminando. Eu queria fazer uma última rodada aqui, começando com a Clarice, que é mais rapidinho, que é o que devemos perseguir para ter um futuro melhor na mobilidade. Acho que tem alguns pontos só que eu queria fazer uns comentários e, bom, respondem também a sua pergunta. Mas é interessante que, recentemente, deve ter umas 2 ou 3 semanas, a gente viu a notícia de que Los Angeles tem agora um novo plano de mobilidade, né? Los Angeles é a cidade mais icônica do ponto de vista da dependência do carro, é mais espraiada, de baixa densidade, uma cidade, então, que, após uma negociação, discussão, obviamente, nada são flores, se a gente estivesse lá, provavelmente, a gente saberia todos os bafafás dessa negociação, mas Los Angeles consegue colocar na mesa e aprovar um plano de mobilidade que, de fato, pretende mudar a forma como as pessoas se deslocam. Então, acho que se até Los Angeles consegue fazer isso, acredito que as cidades brasileiras podem fazer também. Agora, tem a questão da participação, que eu queria comentar aqui em relação ao que o Lindau falou. E, enquanto a ONG, assim como a Embarque, assim como várias outras, a gente sempre está envolvido nessas discussões, tentando mobilizar. Mas eu acho que a gente ainda não está, de fato, antenado com a forma como as pessoas querem se envolver. Porque não adianta a gente chegar lá, tem vários mecanismos de envolvimento que estão previstos no Estatuto da Cidade, que são os que estão previstos pela Lei Nacional da Mobilidade Urbana, porque segue as regras do Estatuto. Audiência pública, projeto de lei, a sociedade não se relaciona dessa forma mais, e não está afim de se relacionar dessa forma. As audiências públicas são em horários ruins, em locais ruins, ninguém sabe quando está acontecendo. A gente precisa também, o poder público, enfim, a sociedade, também tentar entender como é que as pessoas querem se envolver, que mecanismos novos existem para que as pessoas se envolvam. Não é todo mundo pela internet, mas existem outras formas de a gente ouvir as pessoas, e a gente continua ali num quadradinho, achando que a audiência pública é suficiente. Pã, feito. Vamos lá, próximo passo. Então, também precisa haver uma ousadia e um desejo, para além de tudo, do poder público para que essa participação seja efetiva. Estou vendo aqui o pessoal do Lab Rio, por exemplo, da Prefeitura do Rio, que está tentando várias atividades. É suficiente? Ainda não. E precisa continuar tentando, né? E não é que a gente vai achar todas as soluções e pronto, ficou nisso. A gente precisa constantemente pensar que formas a gente tem de engajar as pessoas, que forma a gente tem de ouvir o desejo das pessoas e trazer esse desejo para dentro dos nossos planos, né? Por onde que elas querem se deslocar, como que elas querem se deslocar. Se elas querem atravessar aqui, por que a gente vai fazer a faixa lá e depois vai dizer que ela que não atravessou na faixa? Né? Então, a gente precisa ouvir, a gente precisa trazer as crianças para o planejamento, a gente precisa trazer o adolescente para o planejamento, a gente precisa, de fato, romper completamente o paradigma do planejamento. A gente ainda está patinando nisso. Acho que essa é uma segunda questão. E um terceiro ponto, que, de novo, volta para a sua pergunta, e que está
bastante dando seguimento ao que o Holger falou aqui, novas opções de mobilidade, né? Então, que paradigma de mobilidade é esse? Eu acho que a gente precisa oferecer cada vez mais alternativas, testar possibilidades, instigar a discussão, né? O sistema de bicicleta pública, as laranjinhas, no Brasil todo, a gente pode ver os dados da operadora, da Sertel, a maior parte dos usuários são pessoas que nem têm bicicleta. Então, são pessoas que passaram a pedalar porque aquela opção lhe foi dada, testaram e, de repente, se tornaram ciclistas e começaram a usar a bicicleta. Sem querer entrar aqui muito no debate do Uber e do táxi, mas, assim, a partir do momento que esse debate acontece, aí o prefeito então resolve, então vamos fazer o aplicativo para os táxis para ver se melhora alguma coisa dos táxis. Enfim, sem querer pegar um lado ou outro, mas a gente precisa trazer essa discussão, a gente precisa instigar essa discussão, a gente precisa fazer com que a gente teste novos modelos. A gente está numa sociedade em que tudo acontece muito rápido. As inovações são muito rápidas. Então, quando o Dario fala de tecnologia, a gente precisa de design de serviço no transporte público. A gente precisa de bons designs. A gente tem bons designs em tudo que é privado. E tudo que é público, a gente deixa cacarequento. Então, a gente precisa trabalhar com esse design para, de fato, encantar, para ser interessante, para ser esteticamente uma experiência valiosa para os seus usuários. Então, acho que essa coisa dos novos modelos, novas formas de deslocamento, são fundamentais para que a gente, de fato, instigue esse desejo, para que as pessoas saiam ali da conveniência do carro e passem a usar outros modos, passem a experimentar a cidade de outra forma, passem a querer estar na cidade. Os meus filhos odeiam entrar num carro. Então, acho que a gente precisa mostrar para eles que existem várias outras possibilidades, e aí eles passam a querer usar essas outras possibilidades. Mas cabe ao poder público, ao poder privado, à sociedade, né? A gente é um novo contrato social que a gente precisa fazer. A gente está exatamente repactuando, né? E o plano nos dá essa chance de repactuar, contanto que haja uma visão compartilhada. E eu adorei a fala ontem na cúpula dos prefeitos, da prefeita Mary Jane, né? De São Fernando, que falava disso. A gente precisa ter uma visão construída conjunto, não é a visão de um prefeito que chega e é imposta na cidade. Holger, o que devemos perseguir para ter um futuro melhor na mobilidade? I think we heard a lot already yesterday and today, and as we all know, there's not just one silver bullet. I think it's really important, and we have said this before, is really to have a pact, have really also a movement coming together and saying, well, currently the situation is unbearable. It's unbearable in terms of the air quality. It's unbearable because of the safety. It's unbearable for the economy. So this is something which, let's face it, we love Rio, but it could be much nicer. And we love Sao Paulo, but it could be much nicer. We love Brasilia, but it could be much nicer. So let's have, did I forget any important city? So, and every other city we love in Brazil. So, but here we need that massive change. We talked about Urso Revolution. We have to start that. Obviously, it takes time, and it's not something happen overnight. But every single new building we create somewhere in the outskirts of through Urso. Minha Casa, Minha Verde, which will then also create also more traffic. Every single also additional inner city highway also will create more traffic. So we have to be also careful that we make also the right decision now. And we have to assess that and analyze that and bring a new rationale and bring a new paradigm also to the cities. And I think Brazil has, with the mobility law and the mobility plans and great showcases already over the last 40 years, a fantastic opportunity to be really also, again, also a world leader in terms of what it comes to also, the future of mobility. Everybody is talking also about BRT. It started here in Brazil. Today we have 195 systems. So let's make sure so that we take also this creativity again also to the rest of the world. And I think for that also this conference, and particularly also the people here in this room and outside this room also
everybody also can contribute also to that, and I hope we can also contribute with the partnership to make that happen. Lindau. Bem, fazer os 95% de planos que estão aí pendentes, com uma efetiva participação popular, muito além das audiências. Esse processo que eu estava tentando escrever vai muito além disso. Quer dizer, essa questão das audiências é a pior das formas formais de ter a participação popular. No dia a dia e nos primeiros passos, fazer algo que fizeram em Nova York, que é muito interessante. Aliás, o Bloomberg sempre fala Nova York é uma cidade pobre, e aí continua, né? Então, se Nova York é pobre, por que as nossas cidades seriam ricas? Em vez de a gente ficar sonhando lá nesse futuro todo de metrô e tal, faz o que fizeram lá, compra tinta, né? Então, investe em tinta. Ok, agora eu tenho tinta, e com o poder da tinta e da lei eu vou redestinar o espaço de circulação na superfície. Essa é a medida mais simples, isso qualquer cidade poderia fazer, né, de uma forma assim imediata para começar essa revolução aí. E resgatar muito essa questão da participação. Acho que a gente tem que também falhamos nesse sentido de comunicação com as pessoas também das coisas. Quer dizer, nós temos que passar por um outro estágio de instruir, de colocar essas opções todas para as pessoas. Acho que na cabeça de todo mundo, de uma forma geral, está aquela história assim, no que eu puder eu compro um carro mesmo e eu me livro, quer dizer, eu vou contribuir para o grande problema, né? Mas começar a educar isso. Nós não falamos aqui, por exemplo, de segurança viária. Os números brasileiros são os mais vergonhosos que existem. Nós estamos em plena metade da década da segurança viária, a gente não conseguiu nem segurar o número de acidentes. A quantidade de acidentes de moto continua crescendo, as pessoas continuam comprando. Elas, quando compram a moto, o sujeito deveria vir assim, deveria assinar a taxa de risco de morte na hora, né? Você tem tantos % de chance de morrer nesse ano, no primeiro mês, né? Ou de ficar, sei lá, para a vida inteira comprometido e, inclusive, levando, isso já foi comprovado através de estudo em São Paulo, levando a família à miséria. Quer dizer, isso é uma realidade, isso está na mesa e as pessoas estão indo para isso. Mas isso mostra o nível de doença que nós estamos. Quer dizer, para o cara assumir esse nível de responsabilidade é porque ele está enxergando nenhuma outra alternativa. Por isso eu volto àquela ideia de apropriar o espaço e jogar lá o transporte coletivo. E, claro, primeiro como está, mas vamos melhorando daí. Nós vamos fazendo, e aí sim, melhorando. Mas me parece que tem coisas possíveis de começar agora. Dario, o que você diria para todos os municípios brasileiros sem dinheiro nesse momento? Está gravando? Não, tá aí não. Tá aí só para uso interno. Eu estava tentando lembrar algumas coisas aqui, enquanto meus colegas estavam falando. Das 25 maiores cidades do país, em todas elas existem iniciativas, como as colocadas aqui, que vão desde você fazer faixa até fazer sistema de alta capacidade, até fazer metrô. Isso é um bom presságio. Está se começando a fazer as 25 maiores cidades, todas elas têm apoio do Ministério. O que eu diria para os municípios? Nós, não é mérito nosso, é mérito da equipe. A equipe organizou uma rubrica orçamentária exclusiva para transporte não motorizado. Então, a partir de 2016, você vai ter a possibilidade de ter recursos federais exclusivos para transporte não motorizado, ou seja, para você implantar calçada, ciclovia, parklet, todo aquilo que é fundamental para você já começar a criar essas alternativas com consistência. O que eu diria para os municípios menores? Tá? Primeiro, avancem com seus planos. E segundo, se você quiser alguma coisa, procure um parlamentar aí, procure alguém que faça garantir no orçamento os recursos para a mobilidade
não motorizada, porque a lição de casa da equipe da Secretaria foi feita, ou seja, já existe isso daí. Então, eu diria que a gente tem uma batalha muito grande, e eu ainda insisto, a nossa batalha é, a partir daquilo que a gente está fazendo, avançar no sentido de começar a punir, começar a cobrar mais do transporte individual. Nós temos, e aí é uma batalha que é fora da mobilidade, essa questão da relação social, nós temos que arregimentar o maior número de cidadãos para a ideia do compartilhamento do espaço urbano. O espaço urbano não pertence ao automóvel, não pertence ao carro, não pertence ao metrô, nem ao ônibus, ele pertence aos cidadãos. E nós estamos tendo dificuldade de fazer isso. Eu não sei como resolver o problema. Eu diria que a próxima etapa é essa. Nós já estamos começando a dar a possibilidade de alargar o leque de opções de mobilidade. A gente precisa agora que esse leque se consolide, principalmente trocando a prioridade de transporte individual para o transporte coletivo no uso do sistema viário urbano. Isso é uma tarefa conjunta. O secretário vai ser mais um, talvez no limite mais atrapalhe do que ajude, mas você mais um. Isso é uma tarefa de toda a sociedade. Eu acho que esse é um grande desafio que transcende as questões técnicas de mobilidade, mas é uma lição que, pelo menos nós aqui da Secretaria, estamos levando e vamos trabalhar para tornar realidade. Eu queria agradecer a todos, agradecer aqui o Dario, o Lindau, o Roger e a Clarissa. Nosso tempo acabou aqui. Muito obrigado. Boa tarde a todos.